Comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho Eduardo Costa, Mal Camargos, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim está num compromisso profissional e Lucas Ragazzi está aqui com a gente também nessa manhã, então, para debater os principais assuntos. Não tem como começar de outra forma, precisamos falar, destrinchar e trazer opiniões em torno da entrevista exclusiva a Itatiaia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em suma, foram vários pontos, está tudo lá no itatiaia.com.br, a entrevista completa também lá no YouTube da Itatiaia, mas vou citar alguns pontos aqui para a gente começar essa conversa. Primeiro, ele confirmou o apoio ao deputado Bruno Engler na disputa pela Prefeitura de BH no ano que vem. Bolsonaro também disse que toda a responsabilidade dos atos de 8 de janeiro é do governo Lula e deixou em aberto a presença dele na CPI. Diz que se for convocado, não convidado, se for convocado, ele vai. Ao contrário, não. O presidente de honra do PL disse que tinha também todas as condições de dar um golpe, mas que nunca teve essa intenção. Eduardo Costa, eu começo com você, te pedindo aí uma análise dessa entrevista, ou se tem algum outro ponto aí, desses mais de 45 minutos de conversa, que você queira puxar para o Conversa de Redação. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Como nada me surpreendeu, eu diria que a frase dele que é preciso ser realçada é que a direita no Brasil estava amorfa, palavras dele, e ele deu uma sacudida. Hoje existe direita de fato. É isso. Resumindo, é isso. É isso. Mal Camargos, na sua visão, a análise da entrevista, algum ponto te chamou mais atenção nesse papo? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Tem alguns pontos que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. Primeiro, o Bolsonaro fala sobre 26 e reconhece a vantagem que quem está disputando a reeleição tem. Coloca isso como tendo uma vantagem para Lula. Então é importante a gente repensar o que aconteceu em 22. E uma pergunta que eu acho que o presidente deveria fazer: onde foi que eu errei? Por que eu tive tanta vantagem e não fui reeleito? E na entrevista ele reproduz os mesmos pontos, a mesma visão de mundo que levou à sua derrota. A forma como ele vê o meio ambiente, continua defendendo que o clima não é uma questão internacional, que tem que sim que desmatar a Amazônia para gerar comida e riqueza para a população hoje, esquece que tem que pensar no amanhã. Fala das vacinas, volta a falar de bula, como se a bula fosse algo que de fato comprometesse. Eu queria que o nosso ouvinte lesse a bula do Dorflex, um remédio que a gente toma todo dia para dor muscular. Se você ler aquela bula também, você vai se assustar com o que diz ali, e não é essa a realidade. Fala também das fake news, defendendo que cada um pode falar o que quiser e acredite quem quiser. Bolsonaro, então, continua sendo Bolsonaro, que não faz a autocrítica em relação aos seus erros. Isso eu achei muito impressionante. Outra coisa que me marcou muito foi se ele colocar a responsabilidade, parte da responsabilidade pela derrota no primeiro turno pelo governador Romeu Zema. Ele coloca que o não apoio do governador pode ter sido o que faltou para ele ganhar a eleição no primeiro turno. E não coloca Zema como um adversário de Lula em 26. Coloca Zema junto com o Tarcísio para 30 ou 34. Pois é, Mal, desculpa te interromper, mas isso pode ser um indicativo, então, de um apoio ao Tarcísio e não ao Zema? Ele fala dos dois, ele fala de Tarcísio, fala dos dois nomes como sendo nomes para 30 ou para 34, e não coloca para 26. E também não coloca a sua mulher, coloca ela como cargo do Legislativo e não do Executivo, argumentando que ela não tem experiência política para poder lidar com o Congresso. Não valoriza o papel da sua mulher, como não valorizou as mulheres no dia a dia. E por fim, e aí eu acho que para Belo Horizonte é onde que ele coloca um ponto atual e para o futuro. Quando ele declara apoio a Bruno Engler e coloca ele como sendo representante do bolsonarismo na cidade, isso pode colocar mais força no candidato do PL aqui na capital. Eu tenho ainda...